15. Preocupação excessiva. Vivemos em um mundo maravilhoso. Sou feliz por estar aqui. Sou feliz por estar fazendo o que faço, e se circunstâncias desagradáveis surgem em meu caminho, fico feliz por isso também, porque vou descobrir se sou mais forte que as circunstâncias, ou não. Enquanto eu puder vencê-las e superá-las, não vou me preocupar com circunstâncias. Não vou me preocupar com coisas que se oponham a mim, pessoas que não gostam de mim, pessoas que dizem coisas ruins a meu respeito. Eu me preocuparia se as pessoas falassem mal de mim, depois de me analisar, eu descobrisse que elas estavam certas. Enquanto elas não estiverem dizendo a verdade, posso rir delas por serem tolas e pelo mal que fazem a elas mesmas. 16. Não escolher bem o parceiro. Esta é uma queridinha. A número 16. Escolher mal a pessoa com quem se casa. Não tenha pressa para se classificar nessa. Se você errou 100%, olhe em volta antes de se dar a nota e veja se tem alguma coisa que pode fazer para corrigir esse erro, talvez se reformular. Sei que isso já foi feito, você não sabe. Muita gente acredita que todos os casamentos são um paraíso, e seria maravilhoso se fossem, mas vi alguns que não eram tão paradisíacos. Não sei o que poderiam ser, mas não eram o paraíso. Também já vi casamentos comerciais ou relacionamentos comerciais que não eram o paraíso, e ajudei a corrigir muitas situações em que parceiros comerciais não trabalhavam juntos em espírito de harmonia. Acredite, nenhum negócio na face da terra pode dar certo a menos que as pessoas do primeiro escalão, pelo menos, trabalhem em harmonia. Não tem casa que possa ser alegre, ou lugar aonde você queira ir, a menos que haja harmonia no topo. Essa harmonia começa com lealdade, confiabilidade e capacidade. É assim que avalio as pessoas. Se quero selecionar alguém para um cargo elevado, a primeira coisa que verifico é se a pessoa foi leal a quem devia lealdade. Se não foi leal, não quero essa pessoa para nada. A segunda coisa que verifico é se a pessoa é confiável, se posso ou não contar com ela para estar no lugar certo e na hora certa, fazendo a coisa certa. Depois disso vem a capacidade. Vi muita gente que tinha muita capacidade, mas não era confiável, não era leal e, portanto, era muito perigosa. 17. Excesso de cautela. O número 17 é ter cautela demais nos negócios e nos relacionamentos profissionais. Você já viu pessoas tão cautelosas que não confiavam nem na própria sombra? Eu conheci um homem tão cauteloso que tinha uma carteira especial na qual mandou colocar uma pequena fechadura. Ele escondia a chave em um lugar diferente todas as noites, para que a esposa não pudesse revirar os bolsos de sua calça e tirar dinheiro da carteira. Não era um fofo. Aposto que a esposa o amava. Falamos aqui de excesso de cautela nos negócios e nos relacionamentos profissionais, e na falta de cautela em todos os relacionamentos humanos. Você já viu pessoas assim? Simplesmente não tem nenhum cuidado. Algumas pessoas começam a falar e não param mais. Não importa o que vão dizer, nem que efeito isso vai ter sobre outras pessoas. Você já viu gente assim, não viu? Sem nenhuma cautela, sem discriminação, diplomacia ou consideração a respeito do que fazem a outras pessoas por meio de suas palavras. Já vi pessoas com a língua mais afiada que lâmina de barbear. Já vi gente que assinava tudo que um vendedor pusesse na sua frente, sem ler. Não lia nem as letras grandes, muito menos as pequenas. Você já viu gente assim? É claro que você não é assim. Sabe que pode ser super cauteloso e que pode ser menos cuidadoso do que deveria. A média está na aula sobre pensamento preciso, em que você examina as coisas que vai fazer antes de fazê-las, não depois, e avalia suas palavras antes de as proferir, não depois. 18. Excesso de confiança. Sei que pode ser um pouco difícil você se classificar com exatidão neste quesito. Para ser perfeitamente honesto, eu teria dificuldade para me classificar com exatidão nos quesitos 17 e 18, porque houve muitos momentos em minha vida quando eu não era cauteloso. Acho que a maioria dos meus problemas na juventude decorreu de confiar em gente demais. Deixei alguém se aproximar e me adular para usar o nome Napoleão Hill, e essa pessoa saiu ludibriando muitas pessoas, tudo em nome de Napoleão Hill. Isso aconteceu várias vezes antes de eu endurecer e me tornar cauteloso. Pode acontecer com muita gente que você conhece,
mas, por outro lado, eu não ia querer me tornar cauteloso a ponto de não confiar em ninguém sobre nada. Você não teria alegria de viver, se fosse assim. 19. Escolher mal os associados. Quantas vezes você ouviu falar de pessoas que se encrencaram por se associarem ao tipo errado de gente? Nunca vi um jovem que tenha se tornado mal ou dado errado sem ter sido influenciado por outra pessoa. Nunca vi um jovem se dar mal ou adquirir maus hábitos sem ser influenciado por alguém. 20. Vocação errada. O número 20 é a escolha errada de uma vocação ou deixar de escolher uma vocação. Cerca de 98 de cada 100 pessoas se dariam um zero nessa. É claro, estudantes desta filosofia que foram doutrinados pela lição número 1 sobre o objetivo principal definido teriam uma nota mais alta. Atribua a si mesmo um 0 ou um 100 nesse quesito, não fique no meio do caminho. Ou você tem um objetivo principal definido ou não tem. Não pode se dar 50 ou 60, ou qualquer outra nota, para a definição de objetivo. Ou você tem um objetivo principal ou não tem. 21. Falta de concentração. Falta de concentração de esforço é como ter interesses divididos. Você não divide seus interesses ou os espalha por várias coisas diferentes. Uma pessoa não é forte o bastante para isso. A vida é curta demais para garantir sucesso a menos que você aprenda a arte de concentrar tudo que tem em uma coisa de cada vez. Você também tem que dar continuidade a essa coisa e fazer um bom trabalho. 22. Deixar de fazer um orçamento. Pode ser difícil dar uma nota a si mesmo no quesito 21, falta de orçamento. Controlar receitas e despesas e ter um jeito sistemático de cuidar de suas receitas e despesas. Você sabe como a pessoa comum lida com a questão do orçamento. Gastando muito, dependendo de quanto crédito consegue com outras pessoas. Quando as portas do crédito se fecham, ela reduz os gastos, mas, até que isso aconteça, gasta sem critério. Uma boa empresa faliria rapidamente se não tivesse um sistema de controle de receitas e despesas. Para isso serve um controlador em uma organização. Normalmente chamado de freio, todo negócio bem-sucedido de qualquer tamanho precisa de alguém que pise no freio. Um homem que controla os bens de uma companhia impede que os números se desviem na hora errada e para o lado errado. 23. Deixar de fazer um orçamento do tempo. Tempo é o que você tem de mais precioso. Das 24 horas de cada dia, cada pessoa geralmente dedica 8 ao sono, 8 a ganhar o sustento e outras 8 ao tempo livre. Como americanos, temos a liberdade de fazer o que quisermos com essas 8 horas livres. Você pode pecar, gastar, estabelecer bons hábitos ou maus hábitos, reeducar-se, e assim por diante. Mas o que você realmente está fazendo com essas 8 horas? Esse vai ser o fator determinante de como se classifica nessa questão específica. Você está planejando o uso do seu tempo da maneira mais vantajosa. Tem um sistema para fazer todo o seu tempo ser importante. As primeiras 16 horas são organizadas automaticamente, mas as outras 8, não. Isso é flexível, e você pode fazer o que quiser com elas. 24. Falta de entusiasmo. Sem dúvida, entusiasmo está entre as emoções mais valiosas, desde que você consiga ligá-lo e desligá-lo, como uma torneira ou lâmpada elétrica. Se consegue ligar seu entusiasmo quando quer e desligá-lo sempre que acha melhor, você pode se atribuir 100% nesse quesito. A falta dessa capacidade o coloca em algum lugar perto do zero. Como você controla seu entusiasmo? Já pensou na sua força de vontade? Para que ele foi posto ali? Você tem uma força de vontade, e para que ela serve? Para a disciplina fazer de sua mente o que você quiser que ela seja e formar os hábitos que quiser. Nunca consegui determinar o que é pior, nenhum entusiasmo, como um peixe, ou entusiasmo fervoroso, descontrolado. Os dois são ruins. Se alguém me deixasse furioso agora, eu poderia desligar meu entusiasmo com facilidade e ligar outra coisa. Isso seria muito mais apropriado, desde que eu mantivesse os palavrões fora da história, é claro. Mas houve um tempo em que eu conseguia ligar a raiva muito mais depressa do que ligava o entusiasmo, e não conseguia desligar a raiva com essa mesma facilidade. Isso é algo que você vai ter que dominar, a capacidade de ligar e desligar qualquer uma de suas emoções. 25. Intolerância.
Intolerância é a mente fechada com base em ignorância ou preconceito, em relação a ideias religiosas, raciais, políticas e econômicas. Como você se classifica nessa? Seria maravilhoso poder se dar um 100 e dizer honestamente que tem a mente aberta para todos os assuntos, todas as pessoas e o tempo todo. Porém, se pudesse dizer isso, você não seria humano, provavelmente seria um santo. Suponho que haja momentos quando se pode decidir manter a mente aberta para todas essas coisas, pelo menos por algum tempo. Eu sei que posso, pelo menos por um tempo. No entanto, se você não consegue se classificar com um 100% e não pode dizer honestamente que tem a mente aberta em relação a todas as pessoas, o tempo todo, sobre todos os assuntos, qual é a segunda melhor opção? Sermos tolerantes durante algum tempo, é claro. Quanto mais você tenta ser tolerante, mais vai se aproximar do ponto em que terá o hábito da tolerância, em vez de intolerância. Quando a grande maioria das pessoas conhece outra pessoa, imediatamente começa a procurar nela coisas de que não gosta, e sempre encontra coisas de que não gosta. Mas há outro tipo de pessoa, e percebo que esse outro tipo de pessoa é sempre muito mais bem-sucedido, muito mais feliz e muito mais bem recebido quando se aproxima, ou quando conhece alguém. Seja essa pessoa um conhecido ou um estranho, a primeira coisa que faz não só é procurar coisas de que gosta na outra pessoa, mas também enaltecê-las, dizendo ou fazendo alguma coisa para indicar que reconhece as boas qualidades, em vez das ruins. Tenho uma ótima sensação quando alguém se aproxima de mim e diz, "Você não é Napoleão Hill?" E eu respondo que sim, sou eu. Ah, Sr. Hill, quero que saiba que seu livro me fez muito bem. Gosto disso, a menos, é claro, que seja exagerado, e você sabe que isso também é possível. O ponto é que nunca vi alguém que não responda da mesma maneira a um cumprimento desse tipo. Por mais que seja mal-humorada, até uma gata selvagem vai enrolar a cauda e começar a ronronar se você coçar suas costas. Gatos não são muito simpáticos, mas podem ser, se você fizer coisas de que eles gostam. 26. Falta de cooperação. Falta de cooperação é deixar de cooperar com os outros em espírito de harmonia. Suponho que existam circunstâncias nas quais deixar de cooperar seja justificável. Ou não. Há muitas circunstâncias em que você deixa de cooperar. É comum eu entrar em contato com pessoas que querem que eu faça coisas que não posso fazer por elas. Elas querem minha influência, querem que eu escreva cartas de recomendação, ou querem que eu dê telefonemas em nome delas. Não faço nada disso, ou não coopero de jeito nenhum, a menos que esteja convencido daquilo com que coopero e com quem coopero. Talvez você também queira ser assim. 27. Riquezas imerecidas. Você tem poder ou riqueza que não se baseiam em mérito ou no que fez por merecê-los. Espero que não tenha problemas para se atribuir uma nota nesse quesito. 28. Falta de lealdade. Outro motivo para fracasso é a falta de lealdade a quem ela é devida. Se você é leal a quem deve lealdade, talvez possa se classificar como 100%. A menos que pratique isso o tempo todo, não se atribua um 100, sua nota é mais baixa. Se por acaso se der uma nota menor que 50, marque esse quesito com um X e volte a ele mais tarde para estudar esse ponto específico. Você precisa ter todas essas causas de fracasso pelo menos 50% controladas. Se ficar abaixo disso, terá chegado ao ponto de perigo. 29. Opiniões sem base. Você tem o hábito de formar opiniões que não se baseiem em fatos conhecidos. Dê a si mesmo uma nota que reflita a medida em que faz isso. Se ficar abaixo de 50%, comece a trabalhar em si mesmo imediatamente e pare de formar opiniões, a menos que as baseie em fatos ou no que acredita serem fatos. Quando ouço alguém expressando uma opinião sobre alguma coisa de que tenho motivo para desconfiar que essa pessoa desconhece, sempre penso naquela história dos dois homens discutindo a teoria da relatividade de Einstein. Eles entraram em uma discussão acirrada sobre o tema, e um deles disse, o que Einstein sabe sobre política, aliás. Ele achava que entendia relatividade, não. Há pessoas que são assim, que têm opiniões sobre tudo. Poderiam comandar o país melhor que Eisenhower o está comandando. Poderiam dizer a J. Edgar Hoover umas coisinhas sobre seu emprego. Sempre poderiam melhorar os amigos. No entanto, se você os examinar com muita atenção,
geralmente não estão indo muito bem. 30. Ego descontrolado. Egocentrismo é algo maravilhoso, e vaidade é uma coisa maravilhosa. Se você não tivesse um pouco de vaidade, não lavaria o pescoço, o rosto, não enrolaria o cabelo nem o alisaria, ou qualquer coisa que as mulheres façam com o cabelo. É preciso ter um pouco de vaidade, um pouco de orgulho, mas eles podem ser excessivos. Acho o batom uma coisa maravilhosa, se não manchar minha camisa, mas dá para exagerar no batom. Blush no rosto também é lindo, mas a natureza é boa nessa coisa de pintar rostos. Quando vejo uma mulher de 60 ou 70 anos pintando o rosto para parecer uma jovem de 16, sei que ela está enganando a si mesma e a ninguém mais porque ela certamente não me engana. O ego é algo maravilhoso. Muitas pessoas precisam fortalecer seu ego porque deixaram as circunstâncias da vida castigá-las até não haver mais espírito de luta nelas, nem iniciativa, nem imaginação, nem fé. O ego humano é uma coisa maravilhosa quando você o tem sob controle e não permite que se torne algo a que outras pessoas possam se opor. Ainda não conheci uma pessoa bem-sucedida que não tivesse grande confiança na própria capacidade de fazer qualquer coisa que começou a fazer. Um dos objetivos desta filosofia é capacitar a pessoa a fortalecer seu ego até que ele faça qualquer coisa que ela queira, seja o que for. O ego de algumas pessoas precisa ser aparado um pouquinho, e precisa até de uma espremida, se entendem o que quero dizer, mas eu diria que muito mais gente precisa fortalecer o ego. 31. Falta de imaginação. Nunca fui capaz de determinar exatamente se essa grande capacidade de visão e imaginação é uma qualidade herdada ou adquirida. No meu caso, talvez seja herdada, porque tenho muita imaginação desde que consigo me lembrar. Esse foi um dos aspectos que me criaram dificuldade em outras coisas se eu tinha muita imaginação e não a guiava na direção certa. 32. Indisponibilidade para fazer o esforço extra. Quando você desenvolve o hábito de fazer o esforço extra, vai sentir alegria com tudo que faz, e há boas chances de colocar muita gente em dívida com você espontaneamente em dívida. Quero dizer, porque elas não vão se importar de estar em dívida com você nessas circunstâncias. Se tem muita gente em dívida com você, não há razão legítima para você não poder fazer uso de sua influência, educação, capacidade e tudo que puder ajudar a conquistar sucesso no que estiver fazendo. Você sabe como induzir alguém a fazer o que quer que essa pessoa faça. Faça alguma coisa por ela primeiro. Qual é a dificuldade de fazer alguma coisa boa por outra pessoa sem ter nem que pedir permissão a ela? Quando há uma longa lista de pessoas preparadas como um exército para ajudar quando você precisar de ajuda, como se cultiva esse exército antes da hora de necessidade? Você não pode simplesmente fazer o esforço extra agora e no minuto seguinte pedir à pessoa a quem acabou de prestar serviço para prestar a você o dobro de serviço. Não pode ser desse jeito, porque assim não funciona. Você precisa construir uma coisa chamada boa vontade antecipada. De novo, o tempo tem que ser certo. Tem muita gente que faz o esforço extra só por interesse. Fazem esse esforço para colocá-lo em dívida. Não temporizam bem o bastante para deixar você esquecer, digamos assim. Imediatamente depois de lhe fazer um favor, essa pessoa pede 2 ou 3. Já teve essa experiência? Já viu alguém cometer esse erro? Se eu tivesse que escolher um princípio com o qual se pode ter resultados máximos com a maioria das pessoas, eu diria que o princípio é este: fazer o esforço extra. Essa é uma coisa que todo mundo pode controlar, se quiser. Você não precisa pedir a ninguém o privilégio de se esforçar para ser gentil e poder ajudar. Mas, no momento em que começa a fazer isso, provavelmente vai criar contraste, porque a maioria das pessoas não está fazendo isso. 33. Desejo de vingança. Você já teve vontade de se vingar por ofensas reais ou imaginárias? O que é pior, querer se vingar por uma ofensa real, como ser insultado, ou por uma ofensa imaginária? Pense nisso. O que acontece quando você quer se vingar por uma razão qualquer? Isso prejudica o alvo do seu desejo. O ponto é que o desejo de vingança prejudica você. Vingança o faz negativo e envenena a mente. Envenena até o sangue, se você mantiver esse desejo por tempo suficiente, porque qualquer tipo de atitude mental entra na corrente sanguínea e interfere na sua saúde. 34. Desculpas.
Você conhece pessoas que têm o hábito de produzir desculpas, em vez de resultados favoráveis. Em que medida começa imediatamente a procurar uma desculpa quando comete um erro, faz alguma coisa que não dá certo ou deixa de fazer o que devia ter feito? Com que frequência diz, foi minha culpa, eu assumo a responsabilidade, ou começa a criar um conjunto de desculpas para justificar o que fez ou deixou de fazer? O objetivo é classificar-se pela preponderância de seus hábitos nesse quesito. Se você é uma pessoa mediana, procura uma desculpa para justificar o que faz ou deixa de fazer. Se não é uma pessoa mediana, e tenho certeza de que não vai ser, se você se tornou devidamente doutrinado nesta filosofia, não vai procurar desculpas. Você sabe que desculpas o enfraquecem. Desculpas são muletas em que se apoiar. Em vez disso, você vai enfrentar a realidade, reconhecer seus erros, reconhecer suas fraquezas. Afinal, a autoconfissão faz bem enorme à alma. Quando você sabe realmente quais são seus defeitos e os confessa com honestidade, não precisa espalhá-los ao mundo todo. Em vez disso, confesse quando a confissão for necessária. Tenho uma aluna que foi ao meu escritório há alguns dias e fez uma confissão que terá mais utilidade para ela do que qualquer coisa que já aconteceu desde que ela era uma menininha. Anteriormente, essa aluna sofria porque ainda não havia aprendido a distinguir entre suas necessidades por coisas e seu direito de tê-las. Ela precisava muito de coisas e estava disposta a tê-las do jeito errado, mas muita gente comete esse erro. Não conseguem determinar a diferença entre coisas de que precisam e coisas que têm o direito de ter. 35. Falta de confiabilidade. Pode ser difícil se classificar nesse quesito, falando de maneira geral, mas você sabe se é confiável, ou se é possível confiar na sua palavra. Você sabe se seu desempenho em sua ocupação ou em seu emprego é confiável. Sabe se o relacionamento com sua família, com a esposa, o marido ou os filhos é confiável. Você sabe se é um homem ou mulher de família confiável. Sabe se é ou não confiável em suas relações de crédito, ou com pessoas das quais compra coisas a crédito. Não é maravilhoso ter amigos confiáveis? Você sempre sabe exatamente o que esperar deles, aconteça o que acontecer. Não é maravilhoso ter confiabilidade entre as pessoas que ama, saber que não o desapontarão em nenhum momento, por nenhum motivo. Se você tem meia dúzia de pessoas assim em sua vida absolutamente confiáveis em todas as circunstâncias, que sorte a sua! Eu diria que, se você tem 3 pessoas assim ao longo de toda a vida, é alguém realmente afortunado. Com todas as pessoas que conheço no mundo todo, não sei se posso usar os 10 dedos das mãos para contar as que estão em minha vida e são confiáveis em todas as circunstâncias. Confiabilidade, que coisa maravilhosa! 36. Falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade é uma indisposição para assumir responsabilidades em detrimento ao desejo por compensação. Em outras palavras, você quer as coisas boas da vida, um bom rendimento, uma boa casa, um bom carro e um guarda-roupas com boas roupas, mas não se dispõe a assumir as responsabilidades que conferem o direito a ter essas coisas. Como se classifica nessa? Está disposto a assumir as necessárias responsabilidades para ter o direito a todas as coisas que quer ter na vida. É a isso que você vai dar uma nota. 37. Deixar de ouvir sua consciência. Com que frequência você deixa de ouvir sua consciência quando é vantajoso para você? Há momentos em que diz à sua consciência para sair de cena por alguns instantes. Você diz à sua consciência, não olhe agora, porque aquela transação comercial que eu quero realizar parece um pouco sem graça. Já fez isso? Acho que pode fazer isso algumas vezes e se dar bem, mas, se isso se tornar um hábito, você pode transformar sua consciência em cúmplice que vai endossar todas as coisas ruins que você pode querer fazer. E isso seria ruim. A consciência nos foi dada por um Criador que tudo sabe, de forma que você sempre vai saber o que é certo e o que é errado sem ter que perguntar a ninguém. Se está bem com sua consciência e realmente responde a ela em todas as circunstâncias e a deixa ser seu guia, então você é uma pessoa de muita sorte e tem usado sua consciência de maneira muito apropriada. Mas se há momentos em que vacila, é indeciso e faz sua consciência se retirar, dê a si mesmo uma nota baixa e comece a trabalhar nisso. Acho que é maravilhoso o Criador ter dado a cada indivíduo uma espécie de juiz para avaliar todos os seus atos, todas as suas necessidades, todos os seus pensamentos, e dizer a ele quando está certo e quando está errado.
38. Incapacidade de abrir mão do que não pode controlar. Agora é sobre o hábito da preocupação desnecessária com coisas que não pode controlar. Como vai se classificar em relação a isso? Se não pode controlar aquilo com que está se preocupando, o que pode fazer a respeito disso? Você pode se ajustar a essa coisa que não pode controlar, e pode fazer isso com uma atitude mental positiva de forma a não se deixar deprimir. Ou pode transmutar essa preocupação em algo que pode controlar. 39. Aceitar derrota temporária como fracasso. Você sabe qual é a diferença entre fracasso e derrota temporária? Já pensou nisso? Em primeiro lugar, fracasso só é fracasso quando você o aceita como tal, sejam quais forem as condições. É derrota temporária, talvez, mas certamente não é fracasso. Se você é vendedor e aceita como resposta todos os nãos que ouve, nunca vai ganhar a vida vendendo. É mais fácil a pessoa dizer não. Não é essa a intenção, a resposta negativa significa apenas que as pessoas ainda não foram convencidas por um bom vendedor. Derrota temporária e fracasso. Quem determina se uma circunstância é uma derrota temporária ou um fracasso? Quem determina isso? Isso mesmo, é você. 40. Falta de flexibilidade. Como você se ajusta às circunstâncias variáveis da vida? Um motivo para o fracasso é a falta de flexibilidade mental. Você sabe que às vezes é necessário conviver com companhias desagradáveis, gente de quem você não gosta. Você convive com elas até o momento em que elas saem de sua vida. É claro, você poderia tê-las expulsado desde o início, mas, se agir assim, sempre vai ter o pior delas. Você pode cansá-las, ou obrigá-las a trabalhar até a morte convivendo com elas por um tempo. Se criar caso com tudo que faz com essas pessoas de quem não gosta, vai estar sempre em dificuldades. Por outro lado, você pode deixar passar essas coisas, ou as coisas que alimentam incidentes. O tempo é uma cura maravilhosa, um agente maravilhoso. O maior médico da face da terra é o tempo, a velha mãe tempo ou o pai tempo, tanto faz. De qualquer maneira, há muitas coisas neste mundo que só podem ser curadas com o tempo. Tem gente que está sempre agitada. Essas pessoas se esgotam criando problemas por coisas bobas, pequenas e sem importância que surgem todos os dias na vida. Não há um dia na sua em que você não possa provocar um problema por alguma coisa ou criar uma cena desagradável com alguém, se você se permitir. Como estudante desta filosofia, talvez você possa se classificar em 80% nesse quesito. Em relação à flexibilidade, na maior parte do tempo você se ajusta às circunstâncias de que não gosta sem sucumbir a elas, e sem criar problemas por causa delas. Você pode ter um motivo de fracasso muito peculiar que eu não mencionei aqui. Seria muito interessante ver qual é, se tiver, porque forneci aqui um catálogo bem bom das coisas que fazem as pessoas fracassar. O mais importante nessa lista de 40 causas de fracasso é que você pode fazer alguma coisa por cada uma delas imediatamente. Não é verdade? De que adiantaria eu promover essa análise se você não vai fazer nada com ela? Você pode eliminar cada uma dessas causas quase instantaneamente. Algumas demoram um tempinho para se desenvolverem em hábitos mais positivos. Na maioria dos casos, você pode remover cada uma delas da sua personalidade da noite para o dia, decidindo removê-las, e decidindo desenvolver um conjunto de circunstâncias mais agradáveis. Você pode eliminar essas causas de fracasso, seja qual for a adversidade em sua vida. Reveja os últimos 10 anos e examine cada circunstância desagradável que teve. Procure agora a semente do benefício equivalente que estava lá, embora você não a tenha encontrado e não a tenha usado naquele momento. É muito difícil encontrar a semente de um benefício equivalente em uma circunstância desagradável enquanto uma ferida ainda está aberta e doendo. Por outro lado, o tempo é importante. Mas se você der um tempinho e decidir que não vai sucumbir a essa circunstância, depois voltar e avaliá-la com cuidado, vai descobrir que aprendeu alguma coisa útil com ela. Princípio 13. Cooperação. Há dois tipos de cooperação, uma baseada em força ou coerção, e outra baseada em ação voluntária, e provocada por motivo. Cooperação forçada. A maioria das circunstâncias de cooperação se baseia em alguma forma de força ou coerção. Por exemplo, a maior parte dos empregados coopera com o empregador,
mas há certa medida de coerção nisso. Existe o medo de perder o emprego, se não cooperar. É claro, há circunstâncias em que a cooperação dos empregados com o empregador gera tantos benefícios que eles cooperam espontaneamente. Qualquer tipo de cooperação forçada ou baseada em algum tipo de coerção não é desejável. As pessoas só cooperam nessas condições enquanto são obrigadas, e quando não têm mais que cooperar à força, elas vão embora. Cooperação voluntária. Relativamente falando, há uma pequena porcentagem de empregadores nos Estados Unidos que entendem a vantagem de ter a cooperação voluntária de seus empregados. Há amizade nessas empresas, e ela se baseia em benefícios que se estendem aos empregados. Cooperação versus o princípio Mastermind. Cooperação é diferente do princípio Mastermind quando ela se baseia em coordenação de esforço, ou quando não envolve necessariamente o princípio de definição de objetivo ou o princípio de harmonia. Por exemplo, um exército de homens trabalhando sob ordens dos oficiais superiores no serviço militar representa uma quantidade tremenda de cooperação, mas não significa necessariamente a existência de harmonia, ou que eles gostam do que estão fazendo. Há certa quantidade de coerção, eles estão fazendo o que têm que fazer. Às vezes gostam do que fazem, mas às vezes, não. É verdade que cooperação espontânea é parte do princípio Mastermind, o meio pelo qual o grande poder pessoal pode ser adquirido. Ninguém jamais adquiriu tamanho poder sem a ajuda destes dois princípios, o de cooperação e o Mastermind, o que os torna indispensáveis. Cooperação é indispensável em 4 importantes relacionamentos, em casa, no trabalho ou profissão, nas relações sociais e no apoio à nossa forma de governo e livre empreitada. Se cada cidadão cooperasse nessas 4 áreas, este país seria melhor do que é agora. Exemplos de cooperação que não se baseiam no princípio Mastermind. Vou dar exemplos de cooperação que não envolvem o princípio Mastermind. 1. Soldados trabalhando sob as regras do exército. 2. Empregados trabalhando sob as regras da empresa. 3. Membros do governo trabalhando sob as leis da nação. 4. Profissionais, como advogados, médicos e dentistas, trabalhando sob as regras da ética de sua profissão. 5. Cidadãos de uma nação vivendo sob um ditador. Como o princípio Mastermind confere poder à cooperação. Esforço cooperativo presume grande poder quando o princípio de cooperação é combinado com o princípio Mastermind, que envolve harmonia e um motivo compartilhado. Vou explicar essa afirmação usando o exemplo dos membros do governo, quando trabalham em harmonia e são apoiados pela maioria do povo. Durante o primeiro mandato de Roosevelt, a emergência de uma depressão econômica forneceu motivos para a harmonia e um desejo de recuperação econômica para todo o mundo. Nunca vi exemplo melhor de poder adquirido por meio de uma combinação dos princípios de cooperação e Mastermind do que esse da administração de Roosevelt. Todos nós tínhamos um motivo para apoiar o presidente, e esse motivo era a sobrevivência. Estávamos em perigo, havia uma emergência. Tínhamos que nos unir e apoiar o presidente, concordando ou não com seus princípios políticos, e foi o que fizemos. Agimos assim em grande escala por um tempo, mas, logo que a emergência passou ou foi amenizada, a combinação do princípio Mastermind e de cooperação começou a se desintegrar. Antes de Roosevelt deixar o cargo, houve um desassossego, uma falta de harmonia, e muitas outras coisas que causaram preocupação e aborrecimento a muita gente, sem mencionar as perdas. Empregadores e seus empregados podem ter um motivo como o que inspirou a harmonia na Arthur Nash Clothing Company quando a empresa se viu diante da falência. Durante a época em que eu estava publicando a revista The Golden Rule, recebi um telefonema urgente do Sr. Nash, da Nash Clothing Company em Cincinnati. Ele queria que eu fosse encontrá-lo em Cincinnati, e ao chegar lá, descobri que ele estava com problemas. Estava falido. Por nenhum motivo que pudesse explicar, seus negócios, que haviam sido lucrativos durante anos, de repente deixaram de ser, e eles chegaram ao ponto em que não tinham dinheiro nem para cobrir a folha de pagamento. Quando examinava a situação com o Sr. Nash, eu disse, só tem uma coisa que pode salvar sua empresa. Você tem que pensar em um plano para dar aos empregados uma nova visão de vida, induzi-los a colocar coração e alma no trabalho e ajudá-lo a salvar a empresa. Trabalhamos nesse plano, pelo qual, no fim do ano, além dos salários regulares, eles receberiam bônus que consistiriam em uma porcentagem dos lucros. Havia muitos detalhes que não vou explicar agora, mas essa era a essência do plano.
O Sr. Nash reuniu os empregados e disse a eles o que tinha em mente. Ele disse, em primeiro lugar, acho que preciso informar a todos que a empresa está falida. Não temos dinheiro para pagar os salários da próxima semana ou cobrir a folha de pagamento. Faz muito tempo que estamos perdendo dinheiro. Notei que os empregados estavam perdendo o interesse, e o entusiasmo que antes prevalecia não está mais aqui. O espírito da coisa se foi, e a menos que possamos reconquistar esse espírito, essa disposição para o entusiasmo, para todos se envolverem e fazerem alguma coisa, estamos todos no mesmo barco, e o nome do barco é falência. Mas tem um plano que acho que vai ajudar, porque ele se baseia na regra de ouro. Aqui vai o plano. Na segunda-feira de manhã, vocês vão chegar e começar a trabalhar com uma nova base e a mesma atitude mental que tinham há 10 anos, quando estávamos prosperando. Pagarei seus salários assim que conseguimos levantar o dinheiro, inclusive os salários atrasados que não vou conseguir pagar na próxima semana. Se conseguirmos levar a empresa adiante, no fim do ano dividiremos os lucros, e vocês terão a mesma porcentagem de um acionista da empresa. Vou sair da sala para que possam conversar com franqueza e decidir o que querem fazer. Quando tiverem uma resposta, mandem-me chamar. Nós saímos para almoçar, e depois de 1 hora, mais ou menos, o mensageiro chegou para levá-lo do restaurante. Eles votaram, e o Sr. Nash foi informado sobre o que havia acontecido. Os empregados não só decidiram aceitar a proposta, mas também tiveram uma ideia. No dia seguinte, eles chegaram com suas economias. Alguns tinham dinheiro guardado em meias velhas, outros, em latas, alguns em contas bancárias. Eles colocaram $16.000 em cima da mesa e disseram, aí está, Sr. Nash. Se é assim que se sente em relação a nós, é assim que nos sentimos em relação ao Senhor. Ganhamos. Esse dinheiro aqui, mas se ajuda em alguma coisa, use-o. Quando puder devolver, devolva. E se não puder devolver, tudo bem também. Cada um daqueles empregados encontrou o espírito da verdadeira cooperação. A companhia começou a prosperar, e antes de o Sr. Nash morrer, cerca de 10 anos mais tarde, ela se tornou a mais próspera empresa de venda de roupas por catálogo nos Estados Unidos. Até onde eu sei, ainda é, apesar de ele ter falecido. Imagine a mesma empresa, no mesmo lugar, fazendo o mesmo tipo de roupas, com o mesmo pessoal trabalhando falindo em um dia e começando a prosperar em grande escala no dia seguinte. O que aconteceu foi uma mudança de atitude mental. O que provocou a mudança de atitude mental? Não foi o medo de perder o emprego. Foi um motivo. O Sr. Nash os havia esperado com sua sinceridade e tinha um propósito ao fazer aquele tipo de oferta. Eles foram tocados por ela. Sabiam que era sincera, e decidiram ser tão dedicados quanto ele. Não se deixariam superar pelo patrão. O poder do motivo. Quando você tem um grupo qualquer de pessoas em torno de um motivo, não me importo com qual é o problema desse grupo, eles o resolverão a contento. Sempre resolvem. Os Rotary Clubs e seus membros pelo mundo nos dão um exemplo maravilhoso do princípio Mastermind e da harmonia nas agremiações. Fui membro do primeiro Rotary Club organizado em Chicago. Pertencia ao grupo original organizado por Paul Harris. O objetivo original incluía construir sua prática de advocacia de um jeito que não violasse sua ética, mas finalmente superamos esse propósito. O objetivo do Rotary Club que existe hoje é baseado na ideia de desenvolver amizade entre os membros. O Rotary Club se espalhou pelo mundo e se tornou uma influência positiva em tudo que já tocou. Ninguém faz nada neste mundo sem um motivo, tem que haver um motivo para inspirar tudo o que você faz. A única pessoa que faz alguma coisa sem um motivo é uma pessoa insana, porque não precisa ter um motivo. Motivo 1. Oportunidade. A oportunidade de ter maior compensação e promoção é um dos motivos de maior destaque para a obtenção de cooperação amigável. Sempre que esse motivo foi posto em uso em qualquer negócio, houve um retorno muito benéfico e muito lucrativo. Motivo 2. Reconhecimento. Ser reconhecido por iniciativa pessoal, personalidade agradável ou trabalho relevante é um forte motivo para inspirar cooperação. Dê reconhecimento a alguém que fez um bom trabalho, diga isso e faça alguma coisa a respeito disso. Conheço um empregador que sabe a data do aniversário de todos os empregados, suas esposas e filhos.
No aniversário, eles ganham um presente e um cartão personalizado assinado por ele. Assim, ele transformou sua empresa em uma grande família. Dá para imaginar o que isso faz por cada pessoa. Motivo 3. Interesse pessoal e utilidade. Um motivo poderoso para conquistar cooperação amigável é se interessar pelos problemas das pessoas com quem se associa, ou com quem trabalha, e ajudá-las a resolver esses problemas. Muita gente diz, meus problemas são meus, mas os problemas do outro são dele. Isso não me interessa. Você tem o direito de agir assim, se quiser. Mas posso afirmar que essa atitude não é benéfica para você, e também não vai ser lucrativa. Se você quer ter muitos amigos e muita cooperação, vai adquirir o hábito de olhar em volta, e sempre que possível, começar a ser útil para as pessoas. Motivo 4. Competição amigável. Você pode criar um sistema de competição amigável entre os departamentos, e entre os indivíduos do mesmo departamento. Em ambos os casos, o sistema é baseado em cooperação amigável. Em uma organização de vendas, por exemplo, se você pode ter um grupo competindo com outros na mesma organização, amigavelmente, todos vão se empenhar para fazer o melhor e vencer. Vão se empenhar por causa do espírito do bom esportista. Bons gerentes de venda sempre criam esse tipo de motivo para inspirar a equipe a trabalhar melhor. Motivo 5. Benefício futuro. Benefícios futuros na forma de algum objetivo ainda não atingido sempre podem ser alcançados por cooperação mútua. Talvez haja algo que você queira realizar com um grupo de pessoas, e que só pode ser realizado com todo mundo agindo em conjunto, se esforçando na mesma direção, ao mesmo tempo, em espírito de harmonia. Poderíamos mencionar outros motivos. Pode haver um caso específico no qual você precise da cooperação de alguém e saiba que tipo de motivo pode plantar na mente dessa pessoa para ter a cooperação. Você sabe que a cooperação que quer, e de que espera se beneficiar, não pode ser obtida por força ou coerção, porque, se a tiver por esses métodos, mais cedo ou mais tarde a cooperação vai se transformar em ressentimento. 4 maneiras de construir cooperação por meio de motivos. O método de Andrew Carnegie para inspirar a cooperação se baseava em 4 princípios. Primeiro, ele estabelecia um motivo monetário por meio de promoções e bônus. Esse era um de seus motivos mais potentes e influentes para ter cooperação. Todos os homens que trabalhavam para Andrew Carnegie sabiam que tinham a possibilidade de se tornar um executivo muito rico. Viam vários homens chegando a essa posição, começavam de baixo e progrediam até o topo. O segundo método para obter cooperação era seu sistema de perguntas. Ele nunca advertia um empregado pessoalmente, mas, por meio de perguntas cuidadosamente direcionadas, deixava o próprio empregado merecedor da crítica se advertir. Se queria repreender ou disciplinar alguém, ele chamava esse empregado e começava a fazer perguntas que só poderiam ser respondidas de um jeito do jeito que o Sr. Carnegie queria. Isso era muito astuto. Se ele queria apontar um defeito, deixava o próprio homem exibi-lo, formulando perguntas que o forçariam a expor seu defeito. Ele também usava esse método para induzir a pessoa a admitir uma mentira, que o homem não ia querer admitir, especialmente quando tinha consciência de que o Sr. Carnegie sabia que mentira era essa. Essa era uma das coisas que indicavam a astúcia do Sr. Carnegie. Ele sabia como obter os melhores resultados das pessoas sem necessariamente atacá-las ou ofendê-las. O terceiro motivo usado pelo Sr. Carnegie era ter sempre um ou mais homens em treinamento para seu cargo. Pense em um empregador que tem vários homens em treinamento para um cargo. Eles não seriam desleais, seriam. Não mentiriam, não se recusariam a dar o melhor no emprego, a fazer o esforço extra, certo? Seria bobagem. O Sr. Carnegie sabia como exibir os benefícios que as pessoas queriam, e, por mantê-los sempre um pouco além do alcance dessas pessoas, ele as obrigava a se tornar mais fortes e esticar mais o braço. Isso era muito melhor do que plantar o medo no coração de um homem, o receio de perder o emprego ou alguma coisa assim, como muitos outros empregadores faziam. Quarto, ele nunca tomava decisões por seus empregados, mas os incentivava a tomar as próprias decisões e a se responsabilizar pelos resultados. Acho maravilhoso que ele não decidisse por seus executivos, pelos que estavam abaixo deles e por ninguém que estivesse em treinamento para um cargo executivo. O poder de decisão. Eu estava no escritório do Sr. Iris H. Curtis,
proprietário do Saturday Evening Post, que também foi um dos contribuintes para esta filosofia, quando seu genro Edward Bock entrou. Depois de se desculpar por interromper nossa reunião, ele disse: "Preciso falar com o Sr. Curtis porque preciso de uma resposta imediatamente." Notei que ele segurava um telegrama enquanto explicava apressado ao sogro que havia um problema na compra do suprimento de papel para o ano seguinte. Como vocês podem imaginar, custava muito dinheiro comprar papel para um ano inteiro das revistas Ladies Home Journal, Saturday Evening Post e Country Gentleman. Ele contou ao sogro qual era o problema e mencionou as 3 coisas que acreditava que poderiam fazer para resolvê-lo. Depois disse: "O que eu quero que me diga é qual delas devo fazer." Querem saber qual foi a resposta do Sr. Curtis? Depois de analisar brevemente cada uma das 3 soluções e considerar seus pontos positivos e negativos, ele disse: "Essa responsabilidade é sua." É isso que posso dizer. É sua responsabilidade determinar qual dos planos vai adotar. Depois que o Sr. Bock agradeceu e saiu, o Sr. Curtis disse: "Se ele tomar a decisão errada, isso vai nos custar não menos que $1 milhão." Perguntei: "Por que não deu a ele a decisão certa?" Ele disse: "Se desse, arruinaria um bom executivo, por isso não dei." O Sr. Bock se tornou um bom executivo. Fez de Ladies Home Journal a revista relevante de seu tempo. E não fez isso com o sogro tomando decisões por ele. Ele mesmo as tomou. O Sr. Carnegie ensinava as pessoas a tomar decisões e se responsabilizar por elas. Isso é importante. Nosso sistema americano de livre empreitada conquista a cooperação amigável desde que o motivo básico do lucro esteja intacto e não sofra interferência de influências externas. Se eliminarmos o motivo do lucro, tiraríamos o telhado de todo o nosso sistema de livre empreitada. Certos grupos pressionam o tempo todo para que isso seja feito pela retirada do motivo do lucro. Você precisa de um motivo para tudo o que faz, e acreditamos que os Estados Unidos têm um sistema de livre empreitada baseado na melhor combinação de motivos que existe em qualquer lugar do mundo. Não sei o que você pensa sobre esta filosofia até aqui, mas quero lhe dizer uma coisa. Se tiver 50% dos benefícios oferecidos por esta filosofia, não 100%, mas 50%, pode mudar sua vida tão completamente que o próximo ano pode ser o melhor de sua vida. De agora em diante, até o fim da vida, você pode desfrutar de um destino controlado, um destino que você crie para si mesmo no qual vai encontrar felicidade, prazer, contentamento, segurança, a amizade e a boa vontade das pessoas à sua volta, porque vai criar circunstâncias que conduzam a isso. Princípio 14. Visão criativa ou imaginação. A imaginação é a oficina na qual se formam o objetivo do cérebro e os ideais da alma. Alguém disse isso, e não conheço definição melhor. 2 tipos de imaginação. Há 2 formas de imaginação. A primeira é a imaginação sintética, que consiste em uma combinação de velhas ideias, conceitos, planos ou fatos reconhecidos que são arranjados em uma nova combinação. Coisas novas são poucas e espaçadas. Na verdade, quando você fala que alguém criou uma nova ideia ou algo, há uma chance em 1000 de que não seja nada novo, mas um rearranjo de alguma coisa antiga. A segunda forma de imaginação é a imaginação criativa. Ela opera por meio do 6º sentido, tem sua base na seção subconsciente do cérebro e serve como meio pelo qual fatos ou ideias completamente novos são revelados. Qualquer nova ideia, plano ou propósito levados à mente consciente, repetidos e apoiados por sentimento emocional, são automaticamente captados pelo subconsciente e levados à sua conclusão lógica, por quaisquer meios naturais práticos e convenientes. Vou repetir parte da afirmação para você poder ver nela um ponto muito importante. Qualquer nova ideia, plano ou propósito levados à mente consciente, repetido e apoiados por sentimento emocional. Em outras palavras, ideias em sua cabeça que não têm emoção, entusiasmo ou fé raramente produzirão alguma ação. Para ter ação, você precisa ter emoção em seus pensamentos, precisa ter entusiasmo, ou precisa ter fé. Imaginação sintética. Aqui vão alguns exemplos de imaginação sintética aplicada. Primeiro, vamos considerar a invenção de Edison, a lâmpada elétrica incandescente. Não há nada de novo na lâmpada elétrica de Edison.
Os dois fatores combinados para criar a luz incandescente eram velhos e bem conhecidos pelo mundo muito antes da época de Edison. Restava a ele enfrentar 10.000 diferentes derrotas antes de encontrar um jeito de unir essas duas velhas ideias e criar com elas uma nova combinação. Como a maioria aqui sabe, uma dessas ideias era aplicar energia elétrica a um cabo de metal, e no ponto de fricção esse metal se aqueceria e produziria uma luz. Muita gente descobriu isso antes da época de Edison. O problema dele era encontrar novos meios de controlar esse metal, de forma que, quando aquecido, ele produzisse luz e não queimasse. Ele tentou todos esses experimentos, 10.000, para ser exato, e nenhum funcionou. Então, um dia, quando ele se deitou para um dos habituais cochilos, Edison entregou o problema ao subconsciente, e enquanto ele dormia, o subconsciente encontrou a resposta. Eu sempre me perguntei por que ele teve que enfrentar 10.000 derrotas antes de conseguir fazer o subconsciente agir e fornecer a resposta. Edison já tinha metade da ideia. Mas, depois que acordou daquele cochilo, ele soube que a solução para a outra metade do problema estava no princípio do carvão. Para produzir carvão, você põe uma pilha de madeira no chão, ateia fogo, depois a cobre com terra, deixando passar só o oxigênio suficiente para manter a madeira fumegando, mas não o suficiente para permitir chamas. Isso queima certa parte da madeira, e a parte que sobra é chamada de carvão. Você sabe, é claro, que, onde não tem oxigênio, não pode haver combustão. A partir desse conceito que conhecia havia muito tempo, Edison voltou ao laboratório, pegou o metal que aquecia com eletricidade, colocou-o em uma garrafa, tirou dela o oxigênio e selou a garrafa, impedindo a entrada de oxigênio e seu contato com o arco. Depois, quando ligou a energia elétrica, ela queimou por 8 horas e meia. Até hoje, esse é o princípio de funcionamento da lâmpada elétrica incandescente. Já notaram que, quando derrubamos uma dessas lâmpadas, ela explode como um tiro? Sabem por quê? Porque todo o ar foi extraído dela. Não tem oxigênio dentro da lâmpada, porque, se houvesse, o filamento queimaria rapidamente. Esse é um exemplo de duas ideias antigas e simples reunidas pela imaginação sintética. Examine o funcionamento de sua imaginação, ou da imaginação de pessoas bem-sucedidas. Em um grande número de casos, acho que você vai descobrir que foi usada imaginação sintética, e não imaginação criativa. Rearranjar antigas ideias e velhos conceitos pode ser muito lucrativo. Você pode ter descoberto que só existe um novo princípio nesta filosofia que está estudando, a lei da força cósmica do hábito. Em outras palavras, tudo aqui é tão velho quanto a humanidade, e só dei uma contribuição que você pode não ter conhecido antes. O que foi que eu fiz? Usei minha imaginação sintética e rearranjei ideias que já existiam. Em outras palavras, comecei com as coisas salientes que fazem parte do sucesso e as organizei como nunca haviam sido organizadas antes na história do mundo. Eu as organizei de uma forma simples, de um jeito que você e qualquer pessoa pode se apoderar delas e colocá-las em uso. Sempre me pergunto por que alguém mais esperto que eu não pensou nisso antes. Quando dominamos uma ideia boa, sempre nos sentimos propensos a dizer, por que não tinha pensado nisso? Ou, quando você tem a ideia, pensa, por que não tive essa ideia há muito tempo, quando precisava do dinheiro? A combinação que Henry Ford fez da carroça puxada por cavalos e a colheitadeira propelida a vapor não é mais que o uso da imaginação sintética. Ele foi inspirado a criar o automóvel quando viu pela primeira vez uma colheitadeira sendo puxada por um motor a vapor. Lá ia a máquina pela estrada, uma colheitadeira ligada a uma locomotiva a vapor. Quando o Sr. Ford a observou, ele teve a ideia de usar o mesmo princípio e colocá-la em uma carruagem, no lugar dos cavalos. Sua carruagem sem cavalos se tornou conhecida como automóvel. Imaginação criativa. Agora vamos ver exemplos de imaginação criativa. Basicamente, todas as novas ideias se originam pela aplicação individual ou mastermind da visão criativa. O que isso significa? Geralmente, significa que, quando duas ou mais pessoas se juntam e começam a pensar mais ou menos na mesma linha, em espírito de harmonia, e com o tipo de entusiasmo que todas as pessoas no grupo começam a ter quando estão trabalhando com ideias, vai sair desse grupo uma ideia pertinente àquilo que eles estão discutindo. Em outras palavras,
se eles estão nessa discussão pela solução de um problema maior, alguém vai encontrar a resposta, alguém cujo subconsciente sintonize o depósito infinito e escolha a resposta primeiro. A resposta nem sempre vem da pessoa mais esperta, mais brilhante ou mais educada do grupo. Na verdade, costuma vir do menos educado e do menos brilhante. Vamos ver alguns exemplos de imaginação criativa, como a descoberta científica de Madame Curie. Tudo que Madame Curie sabia era que, em tese, deve haver rádio em algum lugar no universo. Ela esperava que fosse nessa bolinha que chamamos de Terra. Veja, Madame Curie tinha um objetivo definido. Tinha uma ideia definida. Trabalhava essa ideia de forma matemática e determinada sobre a existência de rádio em algum lugar. Ninguém jamais tinha visto, produzido ou encontrado a substância. Imagine Marie Curie tentando encontrar rádio e compare a história sobre a pessoa que procura uma agulha em um palheiro. Entre as duas tarefas, prefiro a agulha no palheiro. A essa altura, creio que vocês já devem ter uma ideia de como ela se dedicou a essa busca. Não estão pensando que ela saiu com uma espada cavando o chão em busca da substância, não é? Ah, não, ela não fez isso. Não era tão tola. Ela condicionou a mente para sintonizar a inteligência infinita, e a inteligência infinita a guiou para a fonte. É o mesmo processo que se usa para atrair riquezas ou qualquer outra coisa que se desejar. Primeiro, você condiciona a mente com uma imagem definida da coisa que quer. Você a fortalece e sustenta com a fé e a crença de que vai conseguir o que quer, e continua querendo mesmo quando as coisas ficam difíceis. O radar e o rádio, por exemplo, são subprodutos de imaginação criativa e da máquina voadora dos irmãos Wright. Ninguém jamais havia criado e voado com sucesso em uma máquina mais pesada que o ar, até os irmãos Wright produzirem a deles. Os irmãos Wright não tiveram incentivo do público quando anunciaram que iam voar na máquina. Até então, eles não haviam feito voar, mas a demonstrariam novamente em Kitty Hawk, Carolina do Norte. Quando fizeram esse anúncio à imprensa, os jornalistas reagiram com tanto ceticismo que nem foram ao local. Nenhum único jornalista foi até lá para o maior furo dos últimos 100 anos. Eram sabichões, espertinhos que tinham todas as respostas. Com que frequência isso acontece quando alguém tem uma ideia nova? Sempre tem gente que não acredita que aquilo pode ser feito, porque nunca foi feito antes. Não há limite para a aplicação de visão criativa. A pessoa que consegue condicionar a mente para sintonizá-la com a inteligência infinita pode encontrar a resposta para tudo que tem uma resposta. Qualquer coisa, seja o que for. Olhe para a invenção da comunicação sem fio de Marconi e para a máquina falante de Edison. Antes da época de Thomas Edison, ninguém jamais havia gravado ou reproduzido nenhum tipo de som. Ninguém jamais tinha feito isso, ou nada parecido com isso. Até onde sei, não havia nem conversas sobre isso, ou histórias escritas a respeito disso, e mesmo assim Edison teve a ideia, e quase instantaneamente ele pegou do bolso um lápis e um pedaço de papel ou envelope e desenhou nele um esboço grosseiro do que mais tarde se tornaria a incrível máquina falante de Edison, como foi chamada. É aquela que tem um cilindro, e quando a testaram, ela funcionou logo na primeira vez. Foi um grande contraste com suas experiências anteriores. Vejam, a lei da compensação o gratificou por aquelas 10.000 derrotas, quando ele pensava estar trabalhando na lâmpada elétrica incandescente. Percebem que coisa generosa e justa é a lei da compensação. Se você se sente injustiçado em alguma coisa, vai descobrir que tudo será melhor em outra, na proporção dos seus esforços, sejam eles quais forem. Isso também vale para a penalização. Talvez você escape da polícia em alguma esquina depois de ter passado no farol vermelho. Talvez escape dela de novo. Mas, na próxima vez, vai ser multado por 2 ou 3 motivos. Vai descobrir que, em algum momento, ela vai alcançar você. Bem, em algum lugar na natureza tem um tremendo policial e uma tremenda máquina gravadora. Ela grava todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos, todos os nossos erros e todos os nossos sucessos. Mais cedo ou mais tarde, vai pegar todos nós. Vamos ver a visão criativa enquanto avaliamos o grande estilo de vida americano. Ainda desfrutamos do maior privilégio de liberdade e da maior oportunidade de enriquecimento que a humanidade jamais conheceu. No entanto,
precisamos usar a visão para continuarmos desfrutando dessas grandes bênçãos. Se você examinar que traços de personalidade fizeram nosso país grande, aqui estão eles. Em primeiro lugar, os líderes que têm sido responsáveis pelo estilo de vida americano aplicaram os 17 princípios da ciência de sugestão com ênfase nos 6 a seguir. Naquela época, não chamavam esses princípios pelos nomes, embora, provavelmente, soubessem que os estavam aplicando. Uma das coisas mais estranhas em relação a todas as pessoas bem-sucedidas com quem trabalhei é que nenhuma delas conseguiu me dar um passo a passo do modus operandi com que chegou ao sucesso. Por mero acidente, acreditem, tropeçaram nesses princípios aqui relacionados. Na verdade, quero que vocês meçam os 56 homens que assinaram a Declaração de Independência com base nesses 6 princípios. Vejam se conseguem rastrear a aplicação destes princípios na atuação deles. 1. Definição de objetivo. 2. Fazer o esforço extra. 3. O princípio Mastermind. 4. Visão criativa. 5. Fé aplicada. 6. Iniciativa pessoal. Eles abriram caminho para o estilo de vida americano. Não esperavam alguma coisa em troca de nada. Não regulavam suas horas de trabalho pelo relógio. Assumiam totais responsabilidades de liderança, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Olhando para esses 53 anos de visão criativa, por exemplo, descobrimos que Thomas A. Edison, por meio de sua visão criativa e iniciativa pessoal, abriu caminho para a grande era elétrica. Ele nos deu uma fonte de energia que o mundo antes não conhecia. Pense em como um único homem abriu caminho para uma nova era, a grande era elétrica, sem a qual todo esse progresso industrial que tivemos, radar, televisão, rádio, não teria sido possível. Que coisa maravilhosa uma pessoa fez para influenciar a tendência de civilização no mundo todo. Que coisa maravilhosa o Sr. Ford fez quando criou o automóvel. Ele uniu os bosques e a rua principal, encurtou distâncias e aumentou o valor das terras, causando a abertura de incríveis estradas que passavam por elas. Deu emprego direto e indireto a milhões de pessoas que não teriam sido empregadas de outra forma. Agora, milhões de pessoas atuam no suprimento do ramo automobilístico. Wilbur e Ulrich mudaram o tamanho da Terra, por assim dizer, encurtando distâncias pelo mundo todo, só aqueles 2 homens agindo pelo bem da humanidade. Andrew Carnegie, por meio de sua visão criativa e iniciativa pessoal, deu início à grande era do aço que revolucionou todo o nosso sistema industrial e tornou possível o nascimento de uma grande variedade de indústrias que não poderiam ter existido sem aço. Ele não se satisfez com o acúmulo de uma grande fortuna pessoal. Elevou o padrão de seus associados com fortunas consideráveis que eles não poderiam ter acumulado sem a ajuda de Carnegie. Terminou a vida inspirando a organização da primeira filosofia de realização pessoal do mundo, que torna o know-how do sucesso disponível para a pessoa mais humilde. Que coisa maravilhosa um homem pode fazer agindo por intermédio de outro homem. Quando você começa a analisar tudo isso, vê o que pode acontecer quando um indivíduo se junta a outro e forma uma aliança de mastermind. Eles começam a fazer algo útil. Não há nada impossível para 2 pessoas que trabalham juntas em espírito de harmonia sob o princípio mastermind. Sem essa aliança, mesmo que eu tivesse 100 vidas para viver, nunca poderia ter criado esta filosofia. No entanto, inspiração, fé, confiança e espírito empreendedor que tive ao ter acesso a um grande homem como o Sr. Carnegie me permitiram ascender ao nível dele, algo que eu nunca poderia ter feito sem esse princípio mastermind e visão criativa. Houve épocas em que, se eu tivesse ouvido a voz da lógica e da razão, teria desistido desta filosofia e arrumado um emprego, como um de meus parentes disse que achava que eu deveria fazer. Eu poderia ter arrumado um bom emprego de guarda-livros em algum lugar, ganhando $75 por semana. Teria tido segurança e teria estado em casa todas as noites, bem, quase todas, e tudo teria sido adorável. Podem acreditar, tive que resistir a esse argumento por um bom tempo, mas lutei contra ele com sucesso. Vi coisas maiores na vida. Comecei a usar não só minha imaginação sintética, mas também minha imaginação criativa, e particularmente a última. Isso me capacitou a abrir as cortinas do desânimo e da falta de esperança, olhar para o futuro e ver ali o que agora sei que acontece no mundo como resultado de eu ter seguido adiante. Tudo isso pela visão criativa. Como é maravilhoso poder recorrer a essa coisa chamada visão criativa, e, por meio dela,
sintonizar os poderes do universo. Não estou fazendo um discurso poético, estou citando ciência, porque tudo o que estou dizendo é prático, e está sendo feito, e pode ser feito por vocês. Aqui vai uma breve visão panorâmica do que homens e mulheres com visão criativa e iniciativa pessoal nos deram. Em primeiro lugar, o automóvel, que praticamente mudou todo o nosso jeito de viver. Aqueles aqui que nasceram nos últimos 25, 30 ou até 40 anos não têm ideia de quais eram as vibrações desta nação na era dos cavalos e carruagens, comparando aos dias de hoje. Naquele tempo, você andava pela rua, ou cavalgava por ela, em segurança. O problema é que você não pode nem atravessar em segurança a rua onde há um policial de vigia, a menos que esteja muito alerta. Todo o método de transporte e todo o método de fazer negócios mudaram em consequência dessa coisa chamada automóvel. Os aviões hoje voam mais rápido que o som e reduziram este mundo a distâncias que permitem que povos de todos os países se conheçam melhor. Talvez o Criador quisesse assim. Em vez daquelas preocupações e coisas que tínhamos no passado, reduzir o tamanho do mundo talvez aproximasse os povos do mundo todo, com distâncias viajáveis, de forma que eles pudessem se conhecer melhor, finalmente ser vizinhos ou irmãos na alma e também fisicamente. Se a irmandade entre os homens algum dia acontecer, será por causa dessas várias coisas maravilhosas que a imaginação do homem descobriu e revelou, unindo-nos de maneiras que tornam mais conveniente, para nós, nos reunirmos e compreendermos uns aos outros pelo mundo todo. Você não pode travar uma guerra com a pessoa com quem faz negócios todos os dias. Não pode brigar com o vizinho e ter paz de espírito. Tente se entender com as pessoas com quem tem de manter contato. Você se surpreenderia com quantas qualidades existem em pessoas de quem antes você não gostava quando as conhecer como elas são. Você algum dia pensou no rádio e na televisão, que nos dão as notícias do mundo quase tão depressa quanto elas acontecem? Sem nenhum custo para nós, elas fornecem o melhor entretenimento para os chalés na montanha e as mansões na cidade. É um grande progresso desde os dias em que Lincoln aprendeu a cavalgar no cabo de madeira de uma pá em uma cabana de um cômodo. E muito distante das montanhas do Tennessee e da área rural da Virgínia, onde nasci, na época, famosa apenas pelas disputas na montanha, pela bebida de milho e pelas cascavéis. Você pode girar um botão e ouvir as melhores óperas, a melhor música e o melhor de tudo. Pode saber o que o mundo está fazendo na mesma velocidade em que ele está fazendo. Sabe, se tivéssemos esses confortos quando eu era criança, duvido que meu primeiro objetivo principal definido tivesse sido me tornar um segundo Jesse James. Provavelmente, eu teria desejado me tornar operador de rádio, ou alguma coisa assim. Puxa, como isso mudou tudo para o povo das montanhas por lá, por todo o país, e pelo mundo. Pense em todas as coisas que a mente humana produziu para apresentar as pessoas umas às outras. Princípio 15 Saúde forte. Em muitos sentidos, a filosofia de Napoleão Hill estava à frente de seu tempo. Isso é particularmente verdadeiro na área da saúde. Muito antes de virar moda, o Dr. Hill falava sobre a ligação mente-corpo e sobre essas duas partes do ser humano serem inseparáveis. Ele apontou como qualquer coisa que afete uma vai afetar a outra. No início, muitos olharam para esse conceito com algum ceticismo. Agora sabemos, além de qualquer dúvida, que somos criaturas corpo-mente. Para funcionar da melhor maneira possível, devemos seguir o mandamento do 15º princípio de o seu direito de ser rico, a manutenção da boa saúde. Vamos enfatizar que esta palestra é apresentada como o Dr. Hill sempre a apresentou, com este aviso: procure sempre seu médico antes de começar um programa de exercícios, dieta ou uso de medicamento. A intenção desta palestra não é defender alguma forma específica de tratamento médico, mas ajudá-lo a se manter saudável por meio de atitudes e comportamentos básicos comprovados. Recomenda-se moderação em todas as coisas, não beber demais nem comer demais, dieta, trabalho e lazer equilibrados. Há muitos outros aspectos envolvidos, mas todos eles envolvem o exercício de outro princípio, autodisciplina. A premissa do Dr. Hill era que a boa saúde pode ser mantida, em grande parte, pelo controle de nós mesmos pensar e viver de um jeito positivo. Só recentemente aprendemos o quanto ele estava correto. Estamos descobrindo algumas coisas que causam as doenças, comportamento destrutivo, venenos que ingerimos via alimentação, indústrias e ambiente. Certamente,
Influências além do nosso controle podem nos fazer adoecer, mas há muito que podemos fazer para impedir que a doença nos acometa. É maravilhoso dispor de um organismo por meio do qual se possa ter essa velha forma física em boas condições para fazer tudo o que você quiser, e como quiser. Se eu não tivesse um sistema para me manter saudável e cheio de energia, não poderia ter feito todo o trabalho que fiz durante todos esses anos, e não poderia fazer todo o trabalho que estou fazendo agora. Na verdade, com a condição saudável de meu corpo físico, posso correr como pessoas com a metade da minha idade que não têm o organismo que eu tenho. Preciso me manter nessas condições por várias razões. Em primeiro lugar, gosto de viver melhor, e se quero que meu corpo responda quando exige entusiasmo, a base física tem que estar ali para esse entusiasmo. Não quero acordar doente, não quero olhar no espelho e ver minha língua toda branca. Não quero ter mau hálito. Isso não é bom, é? Sempre há meios e maneiras de evitar tudo isso, e espero que você tire desta aula sugestões que o ajudarão a manter sua forma física em boas condições.